Se você nunca leu O Morro dos Ventos Uivantes, mas sempre quis entender essa história, este vídeo é para você. Se você já leu, gostou e quer revisitar capítulo por capítulo, este vídeo também é para você. Vamos percorrer a obra do início ao fim, entendendo cada capítulo, o contexto em que Emily Bronte escreveu, o período em que viveu e por que esse livro continua tão perturbador até hoje. Reclusa e distante do centro literário de seu tempo, ela criou um romance que fez o oposto do esperado. Aqui, o amor não consola, fere, a casa não protege, aprisiona, e o passado nunca descansa. Por que esse livro é um clássico? Porque ele revela padrões profundos da psique humana que não envelhecem. Mostra o que acontece quando o desejo vira identidade, quando o ressentimento é cultivado e quando o caos não resolvido atravessa gerações. Um clássico não conforta, ele permanece verdadeiro. A história começa com Lockwood, um homem civilizado, educado, urbano, que decide alugar a Granja dos Tordos, uma casa confortável e organizada próxima ao Morro dos Ventos Uivantes. Desde o início, é essencial entender quem ele é. Lockwood representa o olhar moderno, racional, bem-intencionado e completamente despreparado para compreender o mundo que está prestes a encontrar. Quando Lockwood decide visitar seu senhorio, Heathcliff, ele acredita estar entrando numa relação social comum. Mas o que encontra é um ambiente que rejeita qualquer código de cordialidade. O Morro dos Ventos Uivantes não funciona como casa, funciona como fortaleza. As portas, os cães, o vento, a disposição dos móveis. Tudo comunica defesa, isolamento, agressividade contida. Nada ali é acolhedor porque nada ali confia. Heathcliff aparece de imediato como figura desconcertante. Ele não se apresenta, não explica, não suaviza. Sua fala é curta, seca, quase hostil. Lockwood tenta aplicar boas maneiras onde elas não têm valor simbólico algum. E esse é o primeiro choque do livro. Brontë mostra que a civilização não é universal. Ela é local, frágil, dependente de consenso. Dentro da casa, Lockwood encontra outros habitantes, uma jovem viúva silenciosa e amarga, um homem rude chamado Joseph e um ambiente emocionalmente opaco. Ninguém explica nada, ninguém facilita a compreensão. O leitor, como Lockwood, percebe que entrou num sistema fechado, com regras próprias, forjadas pela dor e pelo tempo. Os cães atacam Lockwood. Esse detalhe não é decorativo. Os cães são extensão do clima psicológico da casa, reagem antes da palavra, atacam antes do entendimento. Emily Brontë estabelece, já no primeiro capítulo, que ali a comunicação falhou há muito tempo. O instinto substituiu o diálogo. Lockwood, humilhado e ferido, ainda tenta interpretar tudo como excentricidade rural. Ele não entende que está diante de algo mais profundo. Uma casa onde o passado nunca foi metabolizado, apenas acumulado. Onde ninguém esqueceu, ninguém perdoou e ninguém seguiu adiante. O capítulo termina com Lockwood saindo confuso, ressentido e intrigado. Ele não foi acolhido, mas foi fisgado. E isso é decisivo. Brontë usa Lockwood como isca para o leitor. Alguém que não pertence, não entende, mas insiste em olhar. Psicologicamente, o capítulo 1 estabelece o tom central do livro. Este não é um romance sobre amor redentor, mas sobre afeto que não encontrou forma social. Não é uma história de paixão, mas de encarceramento emocional. Não é sobre o passado, é sobre o passado que se recusa a morrer. Emily Brontë deixa claro desde a primeira página: quem entrar nesse mundo esperando conforto, explicações fáceis ou moral clara, será atacado, como Lockwood foi. O Morro dos Ventos Uivantes começa como um erro de leitura. E só quem aceita não entender de imediato consegue continuar. No segundo capítulo, Emily Brontë aprofunda o erro inicial de Lockwood. Ele retorna ao Morro dos Ventos Uivantes acreditando que o primeiro encontro foi apenas um mal-entendido social. Essa insistência é crucial. Lockwood representa o impulso moderno de normalizar o que é estruturalmente anômalo. Ele acha que cordialidade resolve tudo. Não resolve. Logo na chegada, o clima confirma que nada mudou. Heathcliff continua fechado, impaciente, impermeável. A jovem viúva permanece distante. Joseph mantém sua rigidez religiosa, amarga. A casa segue funcionando como um organismo defensivo. O leitor começa a entender que o morro não reage às pessoas, repele.
O detalhe decisivo do capítulo ocorre quando uma tempestade de neve se inicia. O vento, o frio e a noite se fecham rapidamente e Lockwood fica preso ali. Isso não é coincidência narrativa. Brontë usa o clima como metáfora da psique do lugar. Quem entra não sai facilmente. O mundo exterior desaparece e o visitante é forçado a permanecer dentro de um sistema que não compreende. Durante a noite, Lockwood é conduzido a um quarto antigo, aparentemente pouco usado. Ali começa a verdadeira descida. O quarto guarda livros velhos, rabiscos, nomes repetidos obsessivamente nas margens. Catherine Earnshaw, Catherine Heathcliff, Catherine Linton. Lockwood não entende o significado, mas o leitor percebe algo fundamental. Identidade fragmentada. Nomes que mudam, mas permanecem presos à mesma raiz. Esses nomes não são nostalgia romântica, são cicatrizes. Catherine aparece aqui não como pessoa viva, mas como presença obsessiva, inscrita na matéria da casa. Antes mesmo de conhecermos a história, sabemos que algo ali não foi resolvido. Lockwood adormece e tem um sonho, ou pesadelo, em que uma figura infantil, Catherine, tenta entrar pela janela implorando para ser deixada entrar. Ela diz que esteve fora por 20 anos. Esse momento é um dos mais importantes de todo o romance, não como evento sobrenatural, mas como verdade simbólica. A figura não pede amor, nem consolo. Ela pede entrada, pede retorno, pede reconhecimento. O fantasma de Catherine representa tudo aquilo que foi expulso, negado, reprimido e que agora exige reintegração. Lockwood reage com pânico e violência. Ele tenta afastá-la, quebrando o vidro. Esse gesto revela algo profundo. O mundo civilizado reage ao trauma não integrado, tentando expulsá-lo novamente, mesmo que isso cause mais dor. Heathcliff entra no quarto ao ouvir o tumulto. E aqui o tom muda de forma irreversível. Pela primeira vez, vemos uma rachadura real naquele homem rígido. Heathcliff acredita que Catherine está ali. Ele chama por ela, implora, abre a janela, suplica para que ela entre. Esse momento redefine tudo. O homem hostil, fechado, quase brutal, se transforma em alguém inteiramente vulnerável diante da ausência. Não há ironia, não há pose, há desespero cru. O leitor entende que Catherine não é memória distante. Ela é eixo psíquico ainda ativo. Lockwood, assustado, percebe que ultrapassou algo que não compreende. Ele foge. Literalmente foge da casa assim que o dia clareia. O segundo capítulo termina com esse recuo abrupto. E isso importa. Brontë mostra que nem todos estão preparados para ouvir o que aquela casa tem a dizer. Psicologicamente, o capítulo 2 estabelece o verdadeiro tema do livro. O passado não superado retorna como assombração. Não para aterrorizar, mas para exigir reconhecimento. Heathcliff não é cruel por natureza. Ele é alguém que nunca elaborou a perda. Catherine não é fantasma sobrenatural. Ela é a parte da identidade que foi expulsa para que a vida social pudesse continuar, e que agora cobra o preço. O Morro dos Ventos Uivantes revela nesse ponto sua tese central. O que não é integrado volta como força destrutiva. O que é reprimido retorna como violência ou loucura. E ninguém atravessa 20 anos de negação sem pagar um preço absoluto. A partir daqui, Lockwood entende que não pode compreender aquela casa sozinho. E é por isso que no próximo capítulo surge a figura decisiva da história. Nellie Dean, a narradora que conhece o passado e pode finalmente dar forma à memória bruta. O terceiro capítulo marca a primeira retirada estratégica do leitor. Lockwood adoece após a noite no Morro dos Ventos Uivantes e retorna à Granja dos Tordos. Esse afastamento não é descanso, é necessidade psíquica. O contato direto com o morro mostrou-se excessivo demais para alguém que não conhece sua história. Emily Brontë sinaliza algo essencial. Certos lugares só podem ser compreendidos pela memória, não pela observação imediata. Confinado pela doença, Lockwood pede companhia. É então que surge Nellie Dean. E aqui o romance muda de eixo. Nellie não é observadora externa, ela é testemunha implicada. Viveu naquela casa, atravessou gerações, participou silenciosamente de decisões cruciais. Ao escolhê-la como narradora, Brontë estabelece que a verdade do morro não pode ser contada de forma objetiva, ela só pode ser lembrada por quem foi moldado por ele. Nellie começa de modo simples, quase banal, fala do presente, do cotidiano, da estranheza de Heathcliff.
Mas logo fica claro que seu tom é o de quem organiza o caos para poder contá-lo. Ela não romantiza, ela tenta entender. E isso a torna confiável não por neutralidade, mas por consciência moral ativa. Ao explicar quem é Heathcliff, Nellie não o descreve como monstro. Ela o descreve como alguém que foi trazido para dentro da casa sem preparação. O Sr. Earnshaw o trouxe de Liverpool como se trouxesse um objeto perdido. Não houve rito de integração, não houve nome claro, não houve lugar definido. Heathcliff entrou no lar como problema não nomeado. E problemas não nomeados se tornam destinos. Nellie relata a reação da família. Hindley, o filho legítimo, odeia Heathcliff desde o primeiro instante. Não por causa de um ato específico, mas porque percebe nele uma ameaça simbólica. Heathcliff ocupa espaço afetivo sem ocupar espaço legítimo. Para Hindley, isso é intolerável. O ódio nasce antes da razão. Catherine, por outro lado, se liga a Heathcliff de forma imediata. Não por compaixão social, mas por afinidade instintiva. Eles se reconhecem antes da linguagem, antes da moral, antes das regras. Essa ligação não é construída, é dada. E é exatamente por isso que será tão perigosa. O terceiro capítulo não dramatiza ainda. Ele prepara o terreno psicológico. Mostra como o morro se tornou o que é. Mostra que a violência ali não surgiu do nada, mas de integrações mal feitas, de afetos sem forma, de hierarquias quebradas cedo demais. Nellie deixa claro que aquela casa nunca voltou ao equilíbrio depois da chegada de Heathcliff. O que poderia ter sido integração virou cisão. O que poderia ter sido família virou campo de força emocional. Psicologicamente, este capítulo estabelece a regra do romance. Não existem vilões simples. Existem estruturas emocionais mal organizadas que produzem comportamentos extremos. Heathcliff não é mau por escolha consciente. Catherine não é caótica por capricho. Hindley não é cruel por natureza. Todos são resultados de afetos introduzidos sem contenção, de vínculos sem linguagem, de autoridade que falhou em dar forma ao que trouxe para dentro. O capítulo 3 é o início da memória organizada. Não há ainda tragédia explícita, apenas sementes. A partir do próximo capítulo, veremos essas crianças crescendo dentro de um ambiente que amplifica tudo. Amor vira fusão, rivalidade vira ódio, frustração vira destino. O quarto capítulo é o momento em que a infância deixa de ser refúgio e começa a se tornar campo de deformação. Emily Brontë mostra que, quando não há limites claros, a energia vital das crianças não se organiza, se radicaliza. Catherine e Heathcliff crescem juntos no morro como duas forças indomadas. Eles não brincam segundo regras, eles ocupam o espaço. Correm pelos campos, desafiam ordens, desprezam punições. A ligação entre eles é total porque ainda não existe distinção entre desejo, identidade e mundo. Eles não dizem eu quero, eles dizem eu sou. Esse é o ponto de perigo. A identidade ainda não separada se confunde com o outro. Hindley retorna da escola transformado. Ele não volta apenas mais velho, volta ressentido, inseguro e sedento por controle. A educação, que deveria tê-lo preparado para liderar, o tornou frágil. Ele percebe que perdeu o afeto do pai e culpa Heathcliff por isso. O ódio que antes era infantil agora ganha forma administrativa. Hindley começa a exercer poder. A morte do Sr. Earnshaw sela o destino da casa. Com ele desaparece a última figura capaz de impor limites mínimos. Hindley assume o comando e rebaixa Heathcliff deliberadamente. Não se trata de disciplina, trata-se de humilhação programada. Heathcliff é retirado da educação, colocado para trabalhar como servo, privado de qualquer possibilidade de ascensão simbólica. Esse gesto é crucial. Brontë deixa claro que a violência estrutural antecede a violência explícita. Heathcliff não reage de imediato. Ele internaliza, ele observa, ele aprende a calar. A humilhação contínua não produz arrependimento, produz projeto de revanche. Catherine vive a contradição central. Ela ama Heathcliff como extensão de si, mas começa a sentir o peso social da degradação dele. Ela ainda corre com ele pelos campos, mas já percebe que o mundo externo olha, julga e classifica. Pela primeira vez, Catherine sente vergonha, não de Heathcliff, mas do lugar que ele ocupa. Aqui o romance dá um salto psicológico importante. Catherine não trai Heathcliff por maldade, ela começa a dividir a realidade em duas camadas, a interior, onde ele é tudo, e a exterior, onde ele é inviável. Essa divisão é o embrião da tragédia.
O capítulo termina com a sensação de que algo se fechou. Não há explosão ainda, mas há irreversibilidade. Heathcliff foi empurrado para fora da linguagem do pertencimento. Catherine foi empurrada para dentro da linguagem da adaptação. Hindley consolidou um poder que não sabe exercer. Emily Brontë mostra, com precisão cruel, que quando a infância termina sem integração adequada, o adulto não nasce inteiro, nasce fraturado. O capítulo 4 ensina algo fundamental. O amor sem forma não protege. A autoridade sem justiça corrompe. E a humilhação repetida não educa, arma. A partir do próximo capítulo, essa fratura começa a se manifestar em decisões conscientes. Catherine será exposta a um outro mundo. Heathcliff ficará para trás. E o abismo entre os dois, antes invisível, ganhará nome, classe e destino. O 5º capítulo mostra como a violência não precisa ser espetacular para ser decisiva. Às vezes, ela atua como um ambiente contínuo, corroendo tudo em silêncio. Com Hindley no controle da casa, o morro deixa de ser apenas hostil e passa a ser deliberadamente degradante. A infância acabou, mas não foi substituída por ordem, foi substituída por abuso. Heathcliff agora vive como servo, não por acidente, mas por decisão explícita. Ele trabalha pesado, é privado de estudo, tratado como inferior. O ponto essencial é este: Heathcliff não perde apenas conforto, ele perde futuro simbólico. Sem linguagem, sem educação, sem possibilidade de reconhecimento, ele é empurrado para fora da narrativa social. Isso molda sua psicologia de forma irreversível. Ele aprende que o mundo não recompensa mérito nem afeto, recompensa posição. Catherine sofre de outra maneira, ela adoece. E sua doença não é apenas física, é um colapso nervoso infantil que revela algo profundo. Catherine não consegue suportar a separação entre o mundo selvagem que viveu com Heathcliff e o mundo hierárquico que agora se impõe. Sua febre é a expressão corporal de uma identidade em conflito precoce. Durante esse período, Catherine começa a experimentar o prazer de ser cuidada, observada, protegida. A doença a coloca no centro das atenções. Sem perceber, ela aprende uma lição perigosa. Fragilidade também é poder. Essa descoberta vai moldar suas escolhas futuras. Nellie observa tudo com inquietação. Ela percebe que a relação entre Catherine e Heathcliff está sendo distorcida por forças externas que nenhum dos dois compreende plenamente. Eles ainda se amam, mas agora em posições assimétricas. E relações assimétricas não permanecem inocentes. O capítulo termina sem resolução. Heathcliff segue humilhado. Catherine segue dividida. Hindley segue cruel. Nada melhora. E é exatamente isso que Emily Brontë quer mostrar. Há momentos na formação humana em que não acontecer nada já é uma tragédia. O tempo passa e com ele se consolidam estruturas que depois parecerão naturais, quando na verdade foram impostas cedo demais. Psicologicamente, o capítulo 5 ensina algo desconfortável. A identidade não se forma apenas pelo que recebemos, mas pelo que nos é negado repetidamente. Heathcliff começa a se definir não pelo que é, mas pelo que o mundo insiste que ele não pode ser. Catherine começa a aprender que viver exige negociação interna dolorosa. O Morro dos Ventos Uivantes avança como uma máquina lenta. Não há pressa, não há alívio. Porque o que está sendo construído aqui não é um conflito momentâneo, mas um destino emocional de longo prazo. No próximo capítulo, essa tensão será atravessada por um evento decisivo. Catherine sairá do morro e conhecerá outro mundo, e essa experiência dará nome ao dilema que até agora era apenas sensação. O 6º capítulo é o ponto em que o mundo se divide em dois, diante de Catherine, e ela percebe, talvez tarde demais, que não poderá habitar ambos sem se partir. Emily Brontë faz isso sem discursos, faz por exposição. Catherine é levada para fora do morro e colocada pela primeira vez em contato prolongado com a Granja dos Tordos, a casa dos Linton. O contraste não poderia ser mais calculado. Na granja, tudo é o oposto do morro. Há silêncio organizado, móveis delicados, regras implícitas, gestos contidos. Não há vento violento, nem cães agressivos, nem hostilidade aberta. O que existe é forma. Catherine é acolhida, cuidada, educada. Suas roupas mudam, seu corpo se ajusta. Seu comportamento é observado e corrigido com gentileza. O mundo social a molda sem gritos, e exatamente por isso é tão eficaz. Aqui ocorre algo decisivo. Catherine gosta.
Ela descobre o prazer de ser admirada, de ser considerada refinada, de caber numa estrutura que a reconhece. Não porque seja falsa, mas porque até então ninguém havia oferecido a ela uma alternativa viável ao caos. A civilização, quando chega tarde, parece redenção. Enquanto isso, Heathcliff permanece no morro. Não há simetria. Ele não é convidado, não é preparado, não é integrado. Ele fica para trás, literalmente e simbolicamente. O livro deixa claro que não se trata apenas de distância física. É separação de mundos. Catherine aprende uma linguagem nova, Heathcliff não. Quando Catherine retorna, ela está transformada. Não apenas nas roupas ou nos modos, mas no olhar sobre si mesma. Ela agora se vê como alguém que pode escolher, ascender, ser desejada socialmente. O problema é que essa nova identidade exige um custo. Ela precisa negar parte do que foi. Heathcliff percebe imediatamente a mudança. Ele não entende os códigos, mas entende a perda. O vínculo que antes era total agora tem fricção. Catherine ainda o ama, mas já não o defende como antes. Ela começa a rir dele, a corrigi-lo, a sentir vergonha em público. Não por crueldade consciente, mas por adaptação rápida demais. Esse é um dos momentos mais cruéis do romance, porque não há vilão claro. Catherine não trai por maldade. Ela evolui sem levar o outro junto. Heathcliff não se torna ressentido por escolha. Ele é deixado para trás num processo que nunca foi negociado. Psicologicamente, o capítulo 6 mostra como a identidade social pode agir como solvente. Catherine aprende que ser aceita exige renúncia seletiva. Heathcliff aprende que o amor não o protege da hierarquia. Ambos estão certos, e exatamente por isso o conflito se torna insolúvel. Emily Brontë está dizendo algo radical. Quando duas pessoas se formam juntas fora da sociedade, mas apenas uma é integrada depois, o vínculo não sobrevive intacto. O amor que não cresce junto se converte em assimetria. E a assimetria gera dor, vergonha e ódio silencioso. O capítulo termina com essa sensação incômoda. Nada errado aconteceu, mas algo foi quebrado. O futuro já não está aberto. Ele começa a se estreitar em escolhas que parecem pequenas, mas que carregam consequências totais. No próximo capítulo, veremos essas consequências ganharem nome. Catherine será colocada diante de uma decisão explícita. Heathcliff começará a entender que naquele mundo, amar não basta. O 7º capítulo é o momento em que a tragédia deixa de ser pressentida e passa a ser pronunciada. Catherine já experimentou o mundo da forma, do reconhecimento social e do conforto. Agora ela começa a agir de acordo com esse novo eixo, ainda acreditando que pode preservar o antigo ao mesmo tempo. Emily Brontë constrói aqui a ilusão central do romance, a ideia de que é possível escolher a estabilidade sem perder a essência. Catherine retorna definitivamente ao morro com modos refinados, linguagem controlada e consciência de status. Ela continua espirituosa, intensa, viva, mas agora mede suas ações pelo olhar externo. Heathcliff, ao seu lado, torna-se cada vez mais deslocado, não porque mudou para pior, mas porque o mundo mudou de critério. Ele não se encaixa na gramática recém-adquirida de Catherine. A visita dos Linton ao morro intensifica a fratura. Edgar e Isabella pertencem ao universo da contenção. São educados, sensíveis, previsíveis. Eles representam um mundo onde conflitos são amortecidos, onde a agressividade é substituída por etiqueta. Catherine, diante deles, atua. Não finge no sentido vulgar. Ela performa uma versão possível de si que se encaixa naquele cenário. Heathcliff percebe o deslocamento com precisão dolorosa. Ele se vê observado, julgado, comparado e perde. Não porque seja inferior em humanidade, mas porque o jogo mudou sem aviso. A humilhação já não é apenas imposta por Hindley, agora é socialmente validada. Catherine não o defende. Ela ri, corrige, diminui. Cada gesto parece pequeno, juntos formam uma sentença. É aqui que Heathcliff começa a aprender algo decisivo e perigoso, que o amor, quando submetido à hierarquia social, não protege ninguém. Ele entende que, para existir naquele mundo, não basta ser essencial. É preciso ser aceitável. E ele não é. Catherine, por sua vez, começa a acreditar que pode administrar a contradição. Ela ama Heathcliff como verdade interior e deseja Edgar como solução externa. Acredita que pode casar-se com um e manter o outro como núcleo identitário. Essa crença não é ingenuidade, é desespero sofisticado. Catherine tenta salvar tudo, e ao tentar, prepara a ruína total.
O capítulo termina com uma sensação de deslocamento irreversível. Heathcliff já não reage com a fúria infantil. Ele observa. Catherine já não age com espontaneidade. Ela calcula. Edgar se aproxima não por ardor, mas por compatibilidade social. A engrenagem começa a girar sem retorno. Psicologicamente, o capítulo 7 mostra como a tragédia nasce quando a pessoa se divide para sobreviver. Catherine acredita que pode viver em 2 mundos. Heathcliff começa a entender que foi excluído de ambos. E essa assimetria não gera diálogo, gera ressentimento acumulado. Emily Brontë deixa claro que o desastre não virá por um ato isolado, mas por uma escolha mal compreendida. A ideia de que identidade profunda pode ser sacrificada temporariamente sem custo permanente. O 8º capítulo é o momento em que a escolha deixa de ser silenciosa e passa a ser declarada. A autora constrói essa virada com precisão quase cruel, porque nada aqui é feito em segredo. E ainda assim, tudo é mal compreendido. Catherine está agora instalada na Granja dos Tordos com naturalidade. O mundo que antes era exceção virou referência. Edgar Linton a corteja com constância, delicadeza e previsibilidade. Ele oferece exatamente aquilo que o morro jamais ofereceu. Segurança emocional, status social e futuro legível. Catherine aceita esse horizonte não por superficialidade, mas porque está cansada de viver sem chão. Heathcliff permanece no morro, submetido à autoridade de Hindley, que afunda cada vez mais na brutalidade e no vício. A casa se deteriora moralmente. A violência deixa de ser episódica e vira rotina. Heathcliff cresce nesse ambiente como alguém que aprende a sobreviver sem linguagem, acumulando força interna sem válvula de escape. O capítulo avança até o momento decisivo. Catherine fala com Nellie sobre seu futuro. E aqui, Emily Brontë faz algo radicalmente honesto. Catherine não mente. Ela explica sua decisão com clareza perturbadora. Diz que ama Heathcliff profundamente, que ele é parte dela, que sua alma está ligada à dele. E ainda assim, diz que casar com ele seria degradante. Essa frase é o eixo de todo o romance. Não porque seja cruel, mas porque é verdadeira dentro da lógica social que Catherine aceitou. Ela não diz que Heathcliff é indigno como pessoa. Ela diz que ele é inviável como marido naquele mundo. Catherine acredita que ela está sendo madura, realista, responsável. Ela acredita que pode salvar Heathcliff, elevando-se socialmente e depois ajudá-lo. Esse é o erro trágico. Catherine confunde posição social com poder de redenção. Ela acredita que, ao se adaptar, poderá corrigir a injustiça estrutural que afastou Heathcliff. Não percebe que o sistema que a acolhe é o mesmo que o exclui. Heathcliff ouve parte da conversa. Não tudo. E isso é essencial. Ele escuta o suficiente para ser destruído, mas não o suficiente para compreender a totalidade. Ele ouve que Catherine vai se casar com Edgar porque casar com ele seria degradante. O resto, o amor, a identidade compartilhada, a dor, se perde. Nesse instante, algo se rompe definitivamente. Heathcliff não reage com confronto. Ele não grita. Ele desaparece. A saída de Heathcliff não é fuga emocional, é retirada estratégica. Ele entende com clareza brutal que naquele mundo ele não pode existir como é. Então decide voltar como algo que o mundo respeite, mesmo que isso custe tudo o que ele ainda sente. Catherine não percebe de imediato o que fez. Ela continua falando, justificando, racionalizando. Quando percebe a ausência de Heathcliff, já é tarde. O dano não está na escolha do casamento, está na forma como a escolha foi dita, dentro de uma lógica que reduziu o vínculo mais profundo da sua vida a um obstáculo social. Psicologicamente, o capítulo 8 mostra como a tragédia nasce não do ódio, mas da racionalização mal aplicada. Catherine não trai por maldade, ela trai por tentar salvar tudo ao mesmo tempo. Heathcliff não se transforma por crueldade, ele se transforma porque compreende que, naquele mundo, ser amado não basta. Emily Brontë encerra o capítulo com o silêncio da ausência. Heathcliff se foi. Catherine ainda acredita que controla a situação. O leitor não. O leitor entende que a história cruzou um ponto sem retorno. O 9º capítulo é o colapso interno de Catherine. Nada explode fora, tudo implode dentro. Emily Brontë mostra que certas decisões não cobram o preço no ato. Cobram no corpo, na sanidade, na coerência psíquica. Após a partida de Heathcliff, Catherine entra em estado febril. Mas não se trata de doença comum.
É uma crise nervosa profunda, resultado direto da tentativa de dividir a identidade em duas verdades incompatíveis. Ela escolheu Edgar para o mundo e tentou preservar Heathcliff como essência. O corpo recusa a operação. A mente não sustenta a cisão. Catherine delira. Confunde tempos, lugares, lembranças. O morro retorna como paisagem obsessiva. Ela fala da infância como se fosse um lugar físico do qual foi expulsa. Isso é decisivo. Para Catherine, perder Heathcliff não é perder um homem, é perder o acesso a si mesma. A doença é a linguagem que resta quando a identidade não encontra saída racional. Edgar tenta cuidar dela, mas não compreende o que enfrenta. Ele é gentil, presente, correto e insuficiente, não por falha moral, mas por desalinhamento estrutural. Edgar pertence ao mundo que Catherine escolheu. Heathcliff pertence ao mundo que ela é. Edgar não sabe lidar com o que não pode ser domesticado. Nellie observa com lucidez dolorosa. Ela entende que Catherine não está arrependida no sentido simples. Catherine está presa a uma escolha que garantiu forma social, mas destruiu a integridade interior. Brontë não a condena, mostra o custo. É nesse capítulo que Catherine profere palavras decisivas sobre sua identidade. Ela não fala como esposa futura, nem como amante perdida. Ela fala como alguém que percebe, tarde demais, que traiu a própria natureza. O sofrimento não vem da ausência de Heathcliff apenas, mas da consciência de que a vida que escolheu exige que ela continue negando algo essencial todos os dias. Psicologicamente, este capítulo afirma algo implacável. Quando a identidade é fraturada para se adaptar, o corpo cobra a conta. A doença de Catherine é o preço de uma adaptação que não integrou o passado. Não é castigo moral, é consequência. O capítulo termina com Catherine debilitada e Heathcliff ausente. O mundo parece ter seguido adiante. Casamento à vista, casa organizada, futuro previsível. Mas o leitor sabe, o eixo foi deslocado. Nada que se construa agora será estável enquanto aquilo que foi expulso não retornar. O 10º capítulo marca o retorno do que foi expulso. Heathcliff volta e o romance muda de eixo de forma irreversível. Emily Brontë deixa claro desde o primeiro gesto: não é o mesmo homem. O garoto humilhado não retorna para pedir lugar. Ele retorna ocupando espaço. Heathcliff reaparece com aparência transformada, postura firme, linguagem controlada e, sobretudo, recursos. Brontë nunca explica exatamente como ele conseguiu dinheiro ou educação. E isso é deliberado. O foco não é a logística do sucesso, mas o fato psicológico central. Heathcliff aprendeu a jogar segundo as regras do mundo que o rejeitou. Ele não tenta mais ser aceito. Ele se torna incontornável. A reação de Catherine é imediata e intensa. O retorno não traz alívio, traz desestabilização. Tudo aquilo que ela tentou organizar, casamento, casa, identidade social, treme ao contato com o que foi negado. Catherine não encontra palavras adequadas. O reencontro não é romântico, é sísmico. Eles se reconhecem sem se reconciliar. Edgar, por sua vez, percebe o perigo sem compreendê-lo inteiramente. Ele sente ameaça não porque Heathcliff seja agressivo naquele momento, mas porque não pode ser classificado. Heathcliff não pede nada, não explica nada, não se submete a nada. Ele existe com autonomia plena. Isso desorganiza o mundo ordenado da Granja dos Tordos. Heathcliff aceita ficar próximo da família Linton. Esse gesto é estratégico. Ele se aproxima não para reconquistar Catherine, isso seria impossível nos termos antigos, mas para habitar o espaço que antes lhe foi negado. A vingança de Heathcliff não é imediata nem explosiva. Ela é administrativa, paciente e total. Catherine tenta agir como se tudo pudesse coexistir. Ela se agarra à fantasia de que Heathcliff pode estar presente sem ameaçar sua nova vida. Essa negação é trágica. O retorno de Heathcliff não é compatível com o equilíbrio que ela construiu. Ele não veio para ocupar um canto, veio para reordenar o tabuleiro. Psicologicamente, este capítulo mostra o nascimento de um novo tipo de conflito. Não mais o drama do amor impossível, mas o embate entre ressentimento estruturado e ordem social frágil. Heathcliff não grita. Ele observa, não ataca. Ele se posiciona. Ele entende agora que o mundo responde a poder, não a afeto. Emily Brontë revela aqui uma verdade incômoda.
Quando alguém aprende a linguagem do poder apenas depois de ter sido profundamente ferido, essa linguagem tende a ser usada sem misericórdia. Heathcliff não retorna para curar, retorna para provar. O capítulo termina com a sensação de que o tempo recomeçou a correr, mas em outra direção. O passado voltou não como lembrança, mas como força ativa. Catherine não pode mais fingir que escolheu corretamente sem custo. Edgar não pode mais fingir que a ordem basta para conter o caos. E Heathcliff não pode mais voltar a ser o que era. O 11º capítulo é o início da reorganização do sofrimento. Heathcliff não age por impulso, ele reposiciona forças. Emily Brontë mostra que, quando o ressentimento aprende a linguagem da estratégia, ele deixa de ser explosão e passa a ser arquitetura. Heathcliff estabelece residência no Morro dos Ventos Uivantes e começa a circular entre as duas casas. Ele se apresenta como alguém civilizado o suficiente para não ser expulso, mas opaco o bastante para não ser assimilado. Essa ambiguidade é calculada. Ele precisa estar dentro sem pertencer, próximo sem se integrar. O poder que exerce vem exatamente dessa posição intermediária. Edgar sente a ameaça com mais clareza agora. Ele percebe que Heathcliff não disputa Catherine nos termos românticos usuais. Não há declarações, nem pedidos, nem confrontos diretos. O perigo está no fato de que Heathcliff não precisa de permissão para existir naquele espaço. Sua presença é uma crítica viva à ordem doméstica de Edgar. Catherine, por sua vez, começa a oscilar. Ela alterna momentos de exaltação ao ver Heathcliff, com crises de irritação e exaustão. Essa oscilação não é capricho, é dissonância cognitiva intensa. Catherine tenta sustentar duas verdades incompatíveis: a esposa respeitável e a identidade que se reconhece apenas em Heathcliff. O corpo e o humor começam a refletir essa fratura. Heathcliff observa tudo sem pressa. Ele aprende rapidamente onde tocar para desestabilizar. Ele não precisa ferir Catherine diretamente. Basta permanecer. Sua simples existência expõe a artificialidade do equilíbrio que ela construiu. A vingança aqui não é agressão, é espelhamento. Nellie percebe o perigo, mas não consegue intervir de forma eficaz. Ela entende que Heathcliff não busca reconciliação. Ele busca equilíbrio invertido, fazer o mundo sentir o que ele sentiu ao ser excluído. E isso exige tempo. Psicologicamente, o capítulo 11 mostra como o ressentimento se torna poderoso quando encontra forma social. Heathcliff aprendeu que não precisa pedir justiça, precisa produzir consequências. E Catherine aprende tarde demais que escolhas feitas para garantir estabilidade externa podem desencadear instabilidade permanente. O capítulo termina com uma tensão contínua, sem clímax. Nada acontece de forma espetacular. E exatamente por isso tudo acontece. A ordem está sendo corroída por dentro, não atacada por fora. O leitor percebe que o conflito entrou numa fase em que cada gesto cotidiano carrega intenção. O 12º capítulo é o momento em que a tragédia deixa de ser apenas íntima e passa a contaminar o entorno. Heathcliff não está mais reorganizando apenas o próprio destino. Ele começa a usar as relações alheias como instrumentos. Emily Brontë mostra aqui como o ressentimento, quando amadurece, aprende a se mover por meio dos outros. Isabella Linton surge como figura central. É essencial entendê-la corretamente. Isabella não é ingênua no sentido simples. Ela é emocionalmente despreparada. Cresceu num ambiente protegido, onde conflitos são amortecidos e o mal aparece apenas como abstração. Ao encontrar Heathcliff, ela confunde intensidade com profundidade. O que para ela parece paixão sombria é, na verdade, frieza estratégica. Heathcliff percebe isso imediatamente. Não porque Isabella seja especial, mas porque ela representa algo útil: acesso, desestabilização e ferida indireta. Ao se aproximar dela, Heathcliff atinge Edgar sem confrontá-lo, fere Catherine sem tocá-la, e amplia o raio de sua própria influência. O gesto não é impulsivo, é cirúrgico. Catherine reage com irritação crescente. Ela percebe que a aproximação de Heathcliff com Isabella não é romântica, é provocação existencial. Heathcliff não está dizendo "eu te amo", está dizendo "eu posso destruir o mundo que você escolheu sem levantar a voz". Catherine tenta advertir Isabella, mas suas palavras soam contraditórias. Como alertar alguém sobre um perigo que você mesma nunca conseguiu abandonar? Edgar, por sua vez, reage com indignação contida. Ele tenta expulsar Heathcliff,
impor limites claros, reafirmar a autoridade. Mas sua força é formal, não psicológica. Heathcliff não se impõe pela violência aberta. Ele se impõe pela capacidade de permanecer. Cada tentativa de Edgar de afastá-lo apenas evidencia sua própria fragilidade. O capítulo culmina numa cena reveladora. Heathcliff provoca Edgar deliberadamente até ser atacado. Ele não reage. Ele vence moralmente. Ao aceitar a agressão sem revidar, Heathcliff se coloca como vítima aos olhos externos e como vencedor interno. Ele aprende a linguagem da moralidade pública e a usa como arma. Psicologicamente, este capítulo marca a transição definitiva de Heathcliff, do homem ferido para o agente ativo do sofrimento. Ele não busca mais reconhecimento, busca simetria na dor. Se o mundo o deformou, ele fará o mundo sentir a deformação. Catherine começa a se deteriorar mais rapidamente. O conflito agora não é apenas interno, é externo, constante, sem descanso. Ela se vê cercada por consequências que não controla mais. A tentativa de conciliar mundos opostos falhou. O preço começa a ser cobrado em tempo real. O capítulo 12 ensina algo implacável. Quando alguém profundamente ferido aprende a operar socialmente, a dor deixa de ser privada. Ela se espalha, não por acaso, mas por método. O sofrimento passa a ser linguagem. O 13º capítulo é o momento em que a ilusão se converte em aprisionamento. Isabela cruza o limite acreditando estar escolhendo o amor. Na verdade, ela escolhe entrar num sistema que não a reconhece como sujeito. Emily Brontë não trata isso como erro juvenil romântico, mas como falha de leitura da realidade. Isabela foge com Heathcliff. O gesto é abrupto, secreto, definitivo. Para ela, trata-se de ruptura libertadora. Para ele, de movimento tático. Heathcliff não promete felicidade, não oferece cuidado, não cria expectativa concreta. Isabela projeta tudo sozinha. A tragédia nasce dessa assimetria. Um imagina futuro, o outro executa um plano. Logo após o casamento, a verdade se revela sem máscaras. Heathcliff não finge afeição. Ele declara abertamente que se casou por vingança. Não por Edgar apenas, mas por Catherine e pelo mundo que o excluiu. Isabela percebe, tarde demais, que não entrou numa relação conflituosa. Entrou numa estrutura de punição. A vida no morro para Isabela é choque puro. Não há acolhimento, não há transição, não há proteção. O espaço físico reflete o que Heathcliff se tornou. Duro, fechado, hostil. Isabela é tratada com desprezo, sarcasmo e violência psicológica. O casamento não cria intimidade, cria domínio. Hindley, degradado pelo álcool e pelo ódio, entra em confronto direto com Heathcliff. A casa se torna um campo de guerra doméstica. Isabela percebe que não existe autoridade ali, apenas forças em disputa. Ela não é a esposa. É peça lateral num conflito que não começou com ela e não terminará por causa dela. Psicologicamente, este capítulo é brutal porque retira qualquer romantização possível. Isabela aprende que intensidade sem responsabilidade não é amor, é perigo. E aprende isso não por argumento, mas por experiência direta. Emily recusa consolo ao leitor. Não há redenção rápida, não há aprendizado elegante. Há dano. Catherine, ao saber do casamento, entra em estado de colapso mais profundo. A decisão de Isabela expõe o erro central de Catherine com clareza insuportável. Ao tentar preservar Heathcliff fora de sua vida pública, ela permitiu que ele invadisse o mundo por outra via. A consequência retorna amplificada. O capítulo termina com Isabela escrevendo a Nellie, pedindo ajuda, descrevendo o horror cotidiano. Essa carta é essencial. Ela transforma o sofrimento em testemunho. Isabela deixa de ser apenas vítima e se torna prova viva do que Heathcliff é capaz quando opera sem freios afetivos. O capítulo 13 ensina algo severo. Quando alguém ferido transforma a dor em método, o amor deixa de ser possível ao redor dele. Heathcliff não busca companhia, busca equilíbrio pela destruição. Isabela acreditou estar escolhendo intensidade. Escolheu anulação. A partir daqui, o romance entra em sua fase mais sombria. A violência já não é apenas psicológica, ela se infiltra nas relações, nos corpos, no tempo. E o que ainda resta de Catherine será colocado sob pressão final. O 14º capítulo é o encontro em que nada mais pode ser salvo, apenas revelado. Catherine está gravemente doente. O corpo já não sustenta a divisão que ela tentou impor à própria vida. A casa organizada dos Linton, que prometia equilíbrio,
transforma-se em cenário de colapso silencioso. Edgar protege, cuida, administra, e ainda assim não alcança o núcleo do que está se desfazendo. Nellie, movida por compaixão e urgência, permite que Heathcliff encontre Catherine. Esse gesto não é traição a Edgar, é reconhecimento tardio de que há vínculos que, ignorados, matam. O encontro não é romântico, é violento na medida em que expõe verdades que já não podem ser metabolizadas. Heathcliff entra e a tensão explode. Catherine não pede desculpas. Heathcliff não oferece perdão. Eles se acusam com precisão brutal. Catherine diz que Heathcliff a matou ao abandoná-la. Heathcliff responde que foi ela quem o matou ao escolher um mundo onde ele não podia existir. Ambos têm razão, e isso torna o diálogo insuportável. A odisseia da dor chega ao seu ápice. Culpa compartilhada sem possibilidade de reparo. Catherine confessa algo decisivo. Não se arrepende de amar Heathcliff, mas se arrepende de ter tentado viver sem ele, como se isso fosse possível. Ela reconhece que sua escolha social foi também autonegação. Heathcliff, por sua vez, admite que a vingança não o preenche, apenas o mantém vivo. Ele não quer felicidade, quer que a dor seja simétrica. O encontro termina sem reconciliação. Não poderia terminar de outra forma. A verdade aqui não cura, fecha o círculo. Edgar retorna e encontra Catherine à beira do colapso final. Heathcliff parte com a certeza de que perdeu tudo o que ainda importava e com a decisão silenciosa de não perder sozinho. Psicologicamente, o capítulo 14 afirma algo implacável. Quando o amor nasce antes da forma e não aprende a se integrar ao mundo, ele não amadurece, se radicaliza. Catherine e Heathcliff não falham por falta de sentimento, mas por excesso sem contenção. A doença de Catherine e a fúria de Heathcliff são duas faces da mesma impossibilidade. O capítulo termina com a sensação de que o tempo se estreitou. Não há mais escolhas amplas, apenas consequências. O que vem a seguir não é desenvolvimento, é desfecho. E Emily Brontë prepara o leitor para entender que a morte de Catherine não encerrará o conflito, apenas o deslocará. O 15º capítulo é o ponto em que a tragédia se consuma sem catarse. Catherine está morrendo, e Emily Brontë recusa qualquer suavização. Não há reconciliação redentora, não há entendimento tardio que salve o que foi quebrado. Há apenas a exposição final de um vínculo que não encontrou lugar no mundo. Catherine alterna lucidez e delírio. Quando está consciente, não fala como esposa, nem como amante arrependida. Ela fala como alguém que percebe, com clareza dolorosa, que viveu fora do próprio eixo. O quarto em que está deitada parece pequeno demais para quem cresceu nos campos abertos do morro. A casa confortável dos Linton se revela, no fim, como um espaço que nunca foi dela. Heathcliff retorna para vê-la mais uma vez. O encontro não é pedido, é necessidade. Eles não conseguem se separar mesmo quando tudo indica que deveriam. O diálogo entre os dois é direto, quase cruel. Heathcliff acusa Catherine de tê-lo destruído ao escolher viver sem ele. Catherine responde que ele a destruiu ao abandoná-la. Não há absolvição possível porque ambos participaram do erro estrutural. Tentar viver divididos entre mundos inconciliáveis. Catherine morre logo após dar à luz. A vida que nasce não restaura nada, apenas prolonga a consequência. A morte não é apresentada como punição moral, mas como esgotamento psíquico. Catherine não morre porque amou demais, mas porque tentou não ser quem era por tempo demais. Heathcliff reage de forma que define todo o resto do romance. Ele não aceita a morte como separação. Ele a recusa. Ele implora que Catherine o assombre, que não o deixe sozinho, que continue presente mesmo como fantasma. Esse pedido é essencial. Heathcliff não quer paz, quer continuidade da dor, porque a dor é o último vínculo que resta. Edgar sobrevive, e isso é importante. Ele não morre, não enlouquece, não se transforma em vilão. Ele fica. Fica com a casa, com a filha, com a memória de um amor que nunca pôde acessar completamente. Edgar representa o custo silencioso da escolha correta, sobreviver, sem ter sido o centro. Psicologicamente, o capítulo 15 encerra o arco de Catherine e inaugura definitivamente o de Heathcliff. A morte não o liberta, o fixa. Ele deixa de buscar reconciliação e passa a existir apenas para estender o conflito no tempo. O amor não se transforma em saudade, transforma-se em obsessão ontológica.
Emily Bronte afirma algo perturbador. Quando a identidade é negada cedo demais, a morte não resolve. Ela radicaliza o que sobrou. Catherine se foi, mas o vínculo não encontrou fechamento simbólico. E vínculos sem fechamento retornam como assombração, repetição e destruição intergeracional. O capítulo termina com silêncio pesado. Não há consolo. Não há sentido atribuído. Apenas a certeza de que a história não acabou, porque o conflito agora não precisa mais de Catherine para continuar. O 16º capítulo é o momento em que a morte deixa de ser fim e se torna mecanismo narrativo. Emily Bronte mostra, com frieza impressionante, que o desaparecimento de Catherine não encerra o conflito, o reorganiza. A tragédia muda de forma, não de direção. Catherine é enterrada. E a maneira como Heathcliff reage ao enterro revela tudo o que ele se tornou. Ele não aceita a separação simbólica que o ritual impõe. Ele quer acesso ao corpo. Quer violar o limite último entre vida e morte. Não por morbidez, mas porque recusa a ideia de perda definitiva. Heathcliff precisa que Catherine continue presente, nem que seja como ausência ativa. Ele fala de desenterrar o corpo, de abrir o caixão, de desfazer o gesto final da sociedade. Esse impulso não é loucura súbita, é coerência extrema. Heathcliff nunca aceitou mediações simbólicas, nem sociais, nem morais, nem agora funerárias. Para ele, o vínculo é absoluto ou inexistente, e Catherine, morta, ainda é absoluta. Edgar, por contraste, aceita o luto conforme a ordem do mundo. Ele sofre em silêncio, cria a filha, mantém a casa. Sua dor é contida, organizada, socialmente legível. Isso não o torna menor. O torna representante de um outro tipo de sofrimento, aquele que continua vivendo mesmo depois da fratura. Edgar sobrevive, e essa sobrevivência também é um custo. Heathcliff não sobrevive. Ele permanece. A diferença: ele não se reorganiza após a perda. Ele a transforma em eixo permanente. Ele passa a viver orientado por uma única tarefa: não permitir que o mundo siga adiante como se Catherine tivesse acabado. Se ela não pode viver, ninguém deve viver ileso. Psicologicamente, este capítulo marca a transformação definitiva de Heathcliff em figura quase metafísica. Ele deixa de ser apenas um homem ferido e se torna princípio ativo de negação do tempo. O passado não deve passar. A morte não deve encerrar. A dor não deve cicatrizar. Emily Bronte afirma algo profundamente perturbador. Quando o luto não encontra forma simbólica, ele não se dissolve. Ele se institucionaliza. Heathcliff começa a planejar o futuro não para viver, mas para eternizar a ruptura. O amor deixa de ser relação, vira obsessão ontológica. O capítulo termina com uma sensação clara. Catherine morreu, mas o romance não perdeu sua força vital. Pelo contrário, a ausência dela cria espaço para algo ainda mais corrosivo, a transmissão da dor para a próxima geração. O 16º capítulo é o momento em que a morte deixa de ser fim e se torna mecanismo narrativo. Emily Bronte mostra, com frieza impressionante, que o desaparecimento de Catherine não encerra o conflito, o reorganiza. A tragédia muda de forma, não de direção. Catherine é enterrada. E a maneira como Heathcliff reage ao enterro revela tudo o que ele se tornou. Ele não aceita a separação simbólica que o ritual impõe. Ele quer acesso ao corpo. Quer violar o limite último entre vida e morte. Não por morbidez, mas porque recusa a ideia de perda definitiva. Heathcliff precisa que Catherine continue presente, nem que seja como ausência ativa. Ele fala de desenterrar o corpo, de abrir o caixão, de desfazer o gesto final da sociedade. Esse impulso não é loucura súbita, é coerência extrema. Heathcliff nunca aceitou mediações simbólicas, nem sociais, nem morais, nem agora funerárias. Para ele, o vínculo é absoluto ou inexistente, e Catherine, morta, ainda é absoluta. Edgar, por contraste, aceita o luto conforme a ordem do mundo. Ele sofre em silêncio, cria a filha, mantém a casa. Sua dor é contida, organizada, socialmente legível. Isso não o torna menor. O torna representante de um outro tipo de sofrimento, aquele que continua vivendo mesmo depois da fratura. Edgar sobrevive, e essa sobrevivência também é um custo. Heathcliff não sobrevive. Ele permanece. A diferença: ele não se reorganiza após a perda. Ele a transforma em eixo permanente. Ele passa a viver orientado por uma única tarefa:
Não permitir que o mundo siga adiante como se Catherine tivesse acabado. Se ela não pode viver, ninguém deve viver ileso. Psicologicamente, este capítulo marca a transformação definitiva de Heathcliff em figura quase metafísica. Ele deixa de ser apenas um homem ferido e se torna princípio ativo de negação do tempo. O passado não deve passar. A morte não deve encerrar. A dor não deve cicatrizar. Emily Brontë afirma algo profundamente perturbador. Quando o luto não encontra forma simbólica, ele não se dissolve, ele se institucionaliza. Heathcliff começa a planejar o futuro não para viver, mas para eternizar a ruptura. O amor deixa de ser relação, vira obsessão ontológica. O capítulo termina com uma sensação clara. Catherine morreu, mas o romance não perdeu sua força vital. Pelo contrário, a ausência dela cria espaço para algo ainda mais corrosivo, a transmissão da dor para a próxima geração. Cathy Linton, a filha de Catherine, cresce sob cuidado e contenção. Ela herda a sensibilidade da mãe, mas não sua experiência do morro. É viva, curiosa, inteligente e perigosamente ingênua em relação ao mundo que a cerca. O livro insiste nisso. A nova geração não nasce condenada. Ela se torna vulnerável quando o passado não explicado a alcança. Heathcliff observa Cathy com frieza estratégica. Ele não a odeia, e isso seria simples demais. Ele a vê como ponte. A filha de Catherine é, ao mesmo tempo, continuação do vínculo perdido e instrumento para atingir aqueles que ainda estão vivos. O ressentimento amadurecido não busca destruição imediata, busca perpetuação da dor em linhas sucessórias. Do outro lado está Hareton Earnshaw, filho de Hindley. Aqui Emily Brontë executa uma das inversões mais cruéis do romance. Hareton, que por origem deveria ocupar o lugar de herdeiro legítimo do morro, é deliberadamente mantido na ignorância. Heathcliff repete com ele o que sofreu, mas agora com intenção consciente. A humilhação deixa de ser consequência, vira método. Esse ponto é decisivo para a leitura moral do livro. Heathcliff não é apenas vítima do passado, ele se torna autor ativo da repetição. Ele sabe exatamente o que está fazendo quando priva Hareton de educação, quando o mantém rude, quando o impede de ascender. A dor que antes era imposta agora é transmitida. Cathy e Hareton se encontram sob essas condições assimétricas. Ela, educada, curiosa, confiante. Ele, bruto, ressentido, sensível sem linguagem. A fricção entre os dois não é natural, é produzida. Heathcliff cria um cenário onde a repetição da tragédia é possível, quase inevitável. Psicologicamente, o capítulo 17 ensina algo fundamental. Quando o sofrimento não é elaborado, ele não desaparece. Ele se organiza em estruturas. Heathcliff transforma o luto em sistema. A injustiça sofrida vira currículo imposto ao outro. O passado, em vez de ser lembrado, é reencenado. O capítulo termina com um mundo aparentemente estável, mas profundamente corrompido por dentro. A casa mudou de donos, a geração mudou de nomes, mas a lógica permanece ativa. E isso é o mais assustador. A tragédia aprendeu a se reproduzir sem seus protagonistas originais. O 18º capítulo marca uma mudança silenciosa, mas decisiva. A narrativa se desloca da tragédia direta para suas consequências prolongadas. Catherine morreu, mas o mundo não entrou em repouso, apenas reorganizou a dor. Edgar Linton sobrevive à perda com disciplina moral. Não dramatiza, nem colapsa. Governa a Granja dos Tordos com contenção e se dedica integralmente à filha, Cathy. Sua resposta ao trauma é clara. Proteger o futuro isolando-o do passado. Edgar não enfrenta o morro, ele o apaga. Cathy cresce, assim, em um ambiente de cuidado e silêncio seletivo. Herdou a vivacidade da mãe, mas não sua memória. É curiosa, inteligente e expansiva, porém profundamente desinformada sobre a história que moldou seu mundo. Essa ignorância não é falha pessoal, mas projeto de proteção. Edgar acredita que apagar o passado impedirá sua repetição. No Morro dos Ventos Uivantes ocorre o oposto. Heathcliff ocupa agora uma posição de poder consolidado. Controla a casa, as relações e o destino de Hareton Earnshaw, filho de Hindley. Estabelece-se um espelhamento cruel. O antigo excluído torna-se agente consciente da mesma violência estrutural que sofreu. Hareton é mantido na ignorância não por descuido, mas por método. A vingança de Heathcliff já não é impulsiva, é administrativa. Ele governa o dano. O que sofreu na infância transforma em pedagogia invertida para a próxima geração.
Harrington cresce forte, leal e sensível, mas sem linguagem. A privação não elimina a humanidade, apenas a deixa sem forma. O capítulo não força ainda o encontro direto entre os dois mundos. Emily Brontë prepara o terreno. Duas crianças crescem em universos opostos, moldadas por respostas diferentes ao mesmo trauma, uma pelo apagamento, outra pela repetição. Psicologicamente, o capítulo 18 deixa claro que o conflito não terminou com a morte de Catherine, apenas mudou de estratégia. Edgar tenta neutralizá-lo pela contenção. Heathcliff tenta perpetuá-lo pela transmissão. Nenhum dos dois oferece integração real. O capítulo termina em suspensão. Não há clímax nem explosão, apenas a sensação de que tudo está sendo cuidadosamente preparado. Duas crianças estão sendo formadas sem conhecer a verdade inteira. E quando a verdade retorna, ela nunca retorna suave. A partir daqui, o romance entra em sua fase mais perigosa. Não mais a tragédia do amor impossível, mas a tragédia da herança emocional não elaborada. O 19º capítulo marca o primeiro contato real entre as duas heranças que vinham sendo formadas em paralelo. Cathy Linton, agora mais velha, começa a se aproximar do Morro dos Ventos Uivantes, ainda sem compreender o peso simbólico daquele lugar. Sua curiosidade é natural. Cathy cresceu protegida, mas não domesticada. Ao entrar em contato com o morro, ela encontra um mundo rude, fechado, emocionalmente opaco. E dentro dele, Hareton Earnshaw. A assimetria entre os dois é imediata. Cathy traz linguagem, educação e confiança. Hareton traz força, sensibilidade e ignorância forçada. Cathy reage com desdém. Não por crueldade deliberada, mas por ignorância social. Ela não entende que a rudeza de Hareton é produto de privação planejada. Repete, sem saber, o gesto que Catherine praticara anos antes com Heathcliff. Corrige, ri, diminui. O passado retorna não como lembrança, mas como comportamento automático. Hareton sente a humilhação de forma muda. Ele não sabe responder, não sabe explicar, não sabe se defender. Sua reação é o fechamento ressentido. A ausência de linguagem não elimina a dor, apenas impede sua elaboração. Heathcliff observa tudo com atenção fria. Ele percebe que a engrenagem começa a funcionar sozinha. Não precisa mais intervir diretamente. As posições assimétricas produzem o conflito por conta própria. A tragédia agora é estrutural. Psicologicamente, o capítulo 19 mostra como a repetição do dano não exige intenção consciente de todos os envolvidos. Basta que a desigualdade seja mantida. Cathy não é má, Hareton não é inferior. Ambos estão presos a um sistema herdado. O capítulo termina sem resolução, apenas com a confirmação de que o passado encontrou novas mãos, e que, se nada mudar, a história seguirá o mesmo desenho, com nomes diferentes. O 20º capítulo mostra a engrenagem da vingança ainda ativa, mas já sob tensão. Heathcliff continua no controle do morro, exercendo autoridade sem oposição real. Sua força não está na violência aberta, mas na posse, das casas, das pessoas e das trajetórias possíveis. Cathy Linton passa a circular com mais frequência entre os dois mundos. Sua presença no morro não é ainda desafio consciente, mas curiosidade persistente. A convivência prolongada com Hareton torna a assimetria mais visível. Ele reage com o orgulho ferido. Ela, com impaciência e superioridade aprendida. O conflito não explode, mas se repete em pequenos atritos cotidianos. Heathcliff intervém para manter a distância entre os dois. Ele ridiculariza Hareton, reforça sua ignorância e desestimula qualquer aproximação que possa alterar a ordem estabelecida. Não é ciúme nem zelo, é manutenção do sistema. Heathcliff precisa que a repetição continue para que sua dor permaneça válida. Ainda assim, algo começa a falhar. A nova geração não carrega o mesmo núcleo de culpa e fusão identitária que sustentou a tragédia anterior. Cathy não é Catherine. Hareton não é Heathcliff. A dor existe, mas não encontra o mesmo encaixe automático. Psicologicamente, o capítulo 20 revela que sistemas de opressão emocional dependem de vigilância constante. Heathcliff ainda governa, mas já precisa intervir com mais frequência. A vingança segue ativa, porém menos natural. O capítulo termina sem mudança visível, mas com um deslocamento interno. A repetição já não flui com a mesma facilidade. O ciclo ainda não quebrou, mas começou a ranger. O 21º capítulo marca uma inflexão discreta, porém decisiva. Pela primeira vez, a repetição do dano encontra resistência não pela força, mas pelo cansaço.
Heathcliff ainda domina o morro, mas sua autoridade começa a perder densidade simbólica. Cat Linton passa a observar Harrington com outro olhar. A convivência prolongada desfaz caricaturas. Ela começa a perceber que a rudeza dele não é traço essencial, mas resultado de privação deliberada. Essa percepção não nasce como compaixão plena, nasce como desconforto moral. O desprezo automático já não se sustenta com a mesma facilidade. Harrington, por sua vez, começa a sentir vergonha consciente. Não a humilhação muda da infância, mas a vergonha que surge quando alguém percebe o que lhe foi roubado. Ele tenta ler, falha, se irrita, insiste. A educação tardia não é libertadora de imediato, é dolorosa. Mas introduz algo novo. Desejo de futuro. Heathcliff reage com irritação difusa. Ele tenta restaurar a distância, mas suas intervenções já não produzem o mesmo efeito. Antes, bastava humilhar para fixar posições. Agora, a humilhação não encerra o movimento, apenas o adia. O sistema começa a falhar porque os sujeitos mudaram. Psicologicamente, o capítulo 21 mostra que a interrupção do ciclo não exige redenção heróica. Exige consciência mínima e persistência imperfeita. Cat não se torna subitamente justa. Ela se torna menos cega. Harrington não se torna dócil. Ele se torna curioso. Isso basta para enfraquecer uma estrutura inteira. O capítulo termina com Heathcliff isolado dentro do próprio domínio. Ele ainda possui a casa e o poder formal, mas já não controla totalmente o sentido. O mundo começa a se mover sem pedir permissão à dor antiga, e isso anuncia o fim do ciclo, mesmo antes que alguém o declare. O 22º capítulo mostra a vingança entrando em declínio não por derrota externa, mas por esvaziamento interno. Heathcliff ainda exerce poder, mas já não encontra propósito no próprio controle. A dor que o sustentou por anos começa a perder função. Cat Linton e Harrington Earnshaw passam a conviver com menos hostilidade automática. O contato frequente corrige exageros, desmonta caricaturas e revela o que antes era oculto. Cat percebe que sua superioridade vinha mais do acesso do que do mérito. Harrington percebe que sua ignorância foi construída, não natural. Nenhum dos dois faz discursos. Eles ajustam gestos. Cat começa a ensinar Harrington a ler. O ato é simples, mas disruptivo. Devolver linguagem é devolver futuro. Cada palavra aprendida enfraquece o sistema que dependia da privação para se manter. A educação aqui não é idealizada. É lenta, incômoda, marcada por frustrações. Ainda assim, avança. Heathcliff observa esse movimento com irritação cansada. Ele tenta intervir, mas sem convicção. A vigilância já não é contínua. A crueldade já não é precisa. O ciclo que ele construiu começa a funcionar mal porque já não é alimentado com a mesma intensidade. Psicologicamente, o capítulo 22 afirma que a vingança não colapsa em confronto. Ela se dissolve quando deixa de organizar a vida de quem a sustenta. Heathcliff ainda pode ferir, mas já não sabe por quê. O capítulo termina com uma inversão silenciosa. Enquanto Heathcliff se afasta do mundo, Cat e Harrington se aproximam dele de forma diferente. Não como repetição do passado, mas como correção imperfeita. O ciclo ainda não acabou, mas já perdeu seu centro. O 23º capítulo consolida uma mudança que vinha ocorrendo de forma fragmentada. A aproximação entre Cat Linton e Harrington Earnshaw deixa de ser apenas reação ao convívio e passa a envolver escolha consciente. Não há ainda harmonia. Há tentativa. Cat começa a agir com menos ironia e mais responsabilidade. Ela percebe que repetir o gesto de superioridade herdado apenas reforça a injustiça que agora reconhece. Sua mudança não é súbita, nem sentimental. É prática. Ela insiste no ensino, mesmo quando Harrington reage com orgulho ferido e frustração. Harrington, por sua vez, passa a aceitar ajuda sem transformar isso em submissão. O aprendizado é difícil porque toca diretamente na ferida da humilhação passada. Cada avanço expõe o que lhe foi negado. Ainda assim, ele persiste. A vergonha já não o paralisa, começa a orientá-lo. Heathcliff observa esse processo com indiferença crescente. Ele não tenta impedir com a mesma energia de antes. O ressentimento que o movia perdeu alvo e direção. A repetição que sustentava sua identidade começa a se dissolver diante de algo que ele não consegue odiar plenamente. A possibilidade de mudança sem violência. Psicologicamente, o capítulo 23 mostra que a interrupção do ciclo não se dá por redenção moral, mas por recusa prática à repetição.
Cat e Hareton não apagam o passado, eles deixam de obedecê-lo automaticamente. O capítulo termina com um deslocamento silencioso de poder. Heathcliff ainda controla o espaço, mas já não controla o futuro. O morro começa, lentamente, a deixar de ser apenas herança de dor. O 24º capítulo confirma que a mudança iniciada na nova geração já não é episódica. Cat Linton e Hareton Earnshaw continuam a se aproximar, agora com menos atrito defensivo e mais cooperação prática. A relação ainda é imperfeita, mas deixou de ser hostil por inércia. Cat assume com mais constância o papel de mediadora. Ela corrige, sem humilhar. Insiste sem dominar. O aprendizado de Hareton avança lentamente, marcado por frustrações e recaídas, mas já não recua, ao ponto inicial. A linguagem começa a criar espaço interno onde antes havia apenas reação. Heathcliff, por sua vez, mostra sinais claros de distanciamento. Ele observa, mas interfere menos. A vigilância se torna irregular. O controle, antes minucioso, perde foco. O ressentimento que o sustentava não encontra mais resposta proporcional nos acontecimentos cotidianos. Esse afastamento não é redenção, é esgotamento. Heathcliff já não extrai sentido do sofrimento alheio. A repetição que organizava sua identidade perde eficácia quando não produz o mesmo efeito. O mundo começa a seguir sem girar em torno da dor antiga. Psicologicamente, o capítulo 24 marca a consolidação da ruptura do ciclo. Não porque o passado tenha sido resolvido, mas porque deixou de comandar automaticamente o presente. A herança ainda pesa, mas já não dita cada gesto. O capítulo termina com uma inversão silenciosa. Enquanto Heathcliff se isola cada vez mais, Cat e Hareton ocupam o espaço que antes era governado pela repetição da violência. O morro começa enfim a admitir outra possibilidade de futuro. O 25º capítulo aprofunda a transformação silenciosa que vinha se consolidando. A convivência entre Cat Linton e Hareton Earnshaw ganha estabilidade suficiente para revelar algo novo, não apenas correção do passado, mas construção de vínculo próprio. O aprendizado já não é só esforço, começa a produzir prazer e reconhecimento mútuo. Cat percebe que ensinar não é dominar. Ela ajusta o tom, respeita o ritmo de Hareton e aceita suas resistências sem ironia. Hareton, por sua vez, começa a responder não por submissão, mas por confiança crescente. A educação deixa de ser ferida aberta e passa a ser possibilidade concreta de futuro. Heathcliff observa tudo com um distanciamento quase indiferente. Sua atenção se volta cada vez mais para dentro. A energia que antes sustentava a vigilância e a interferência se esgota. Ele continua presente, mas já não organiza o mundo ao redor da própria dor. Psicologicamente, o capítulo 25 mostra que a mudança verdadeira não acontece em oposição direta ao passado, mas à sua lógica. Cat e Hareton não enfrentam Heathcliff, simplesmente deixam de precisar dele como eixo. E isso é algo que a vingança não sabe combater. O capítulo termina com a sensação clara de deslocamento. O centro do romance já não está no conflito antigo, mas na possibilidade tardia de reorganização. O passado ainda pesa, mas começa finalmente a perder autoridade. O 26º capítulo desloca o foco para o enfraquecimento definitivo de Heathcliff. Ele ainda ocupa o centro físico do morro, mas já não ocupa o centro psíquico da narrativa. A casa permanece sob seu domínio, porém o sentido que ele impunha começa a se dissolver. Cat Linton e Hareton Earnshaw consolidam uma convivência menos defensiva. O aprendizado continua, agora com mais naturalidade. Hareton passa a desejar aquilo que aprende, não apenas suportá-lo. Cat, por sua vez, deixa de atuar como reparadora do passado e passa a agir como alguém que constrói algo novo. Heathcliff percebe essa mudança e reage de forma errática. Ele não interfere com a precisão de antes. O ódio que sustentava sua vigilância já não encontra o mesmo encaixe emocional. A vingança perde clareza quando o mundo deixa de responder conforme o roteiro antigo. Psicologicamente, o capítulo 26 mostra que a dor prolongada, quando perde objeto, se volta contra quem a carrega. Heathcliff começa a se afastar das relações, do cotidiano e até da própria casa. Ele não é derrotado, é abandonado pelo sentido que o mantinha ativo. O capítulo termina com uma atmosfera de esvaziamento. O conflito não explode nem se resolve de forma espetacular.
ele simplesmente perde força. E essa perda silenciosa prepara o terreno para o desfecho final. Não como punição, mas como consequência de uma vida organizada inteiramente pela negação. O 27º capítulo marca o colapso interno definitivo de Heathcliff. Ele continua presente fisicamente, mas já não participa do mundo à sua volta. A realidade externa perde densidade. O passado ocupa todo o espaço psíquico disponível. Heathcliff passa a agir de forma errante. Dorme pouco, se alimenta mal, evita conversas. Sua mente retorna obsessivamente a Catherine, não como lembrança reconfortante, mas como presença contínua que dissolve qualquer interesse pelo presente. A vingança sem alvo vivo revela seu vazio. Enquanto isso, Cat e Hareton avançam em silêncio. A aproximação entre os dois já não depende do conflito antigo. Eles constroem rotina, linguagem comum e reconhecimento mútuo. O futuro começa a existir sem pedir permissão ao passado. Heathcliff percebe essa mudança, mas não reage. Pela primeira vez, ele não tenta interferir. A dor que antes exigia expansão agora se fecha sobre si mesma. Ele já não quer governar, punir ou repetir. Quer apenas dissolver-se naquilo que perdeu. Psicologicamente, o capítulo 27 mostra que o ódio sustentado por tempo demais não se transforma em paz quando falha. Transforma-se em esgotamento absoluto. Heathcliff não encontra redenção nem catarse. Encontra apenas o fim do impulso que o mantinha vivo. O capítulo termina com a sensação de despedida ainda não declarada. A história continua, mas o eixo que a organizou por tanto tempo já se apagou. O morro permanece de pé, a força que o dominava não. O 28º capítulo expõe a proximidade do fim sem dramatização excessiva. Heathcliff permanece isolado, cada vez mais distante do convívio humano. Seu corpo continua presente, mas sua atenção está fixa em outro plano. Catherine domina completamente seu horizonte interno. Ele relata visões, confusões entre sonho e vigília, sensação constante de presença. Não busca ajuda nem alívio. O sofrimento já não é conflito, é estado permanente. A realidade cotidiana perde relevância diante da obsessão que agora consome toda a sua energia. Enquanto isso, Cat e Hareton consolidam uma relação estável. O aprendizado se aprofunda e a convivência ganha naturalidade. O vínculo entre eles não nasce da fusão trágica do passado, mas da construção gradual de confiança. Eles não repetem Catherine e Heathcliff, respondem a eles. Nellie observa essa inversão com clareza silenciosa. Pela primeira vez, a casa parece caminhar sem ser governada pela dor antiga. O morro continua austero, mas já não é território exclusivo do ressentimento. Psicologicamente, o capítulo 28 mostra que o luto não elaborado não se resolve com o tempo. Ele consome. Heathcliff não é punido externamente, ele se desfaz por dentro. Ao mesmo tempo, a nova geração demonstra que a interrupção do ciclo não exige heroísmo, apenas persistência e linguagem. O capítulo termina com a sensação de encerramento iminente. Heathcliff ainda vive, mas já não pertence ao mundo que continua. O futuro começa a existir em paralelo, sem esperar que o passado se despeça. O 29º capítulo aproxima o desfecho sem recorrer a dramatizações finais. Heathcliff já não luta contra o mundo. Ele se desliga dele. Seus gestos tornam-se automáticos, sua fala rareia, e a fronteira entre presença e ausência começa a se dissolver. Ele se recusa a comer e a dormir de forma regular. Não por autodestruição consciente, mas por desinteresse completo na manutenção da vida. Tudo o que não remete a Catherine perde valor. A obsessão deixa de ser projeto e se transforma em condição permanente. Nellie percebe que não há mais espaço para intervenção. Heathcliff não responde a conselhos, não reage a alertas. Ele não deseja mudar, nem punir, nem reparar. Deseja apenas cessar a separação que marcou toda a sua existência. Enquanto isso, Cat Linton e Hareton Earnshaw avançam sem ruído. A casa começa a ser reorganizada por hábitos simples, não por conflito. O cotidiano ganha ritmo próprio, independente da dor antiga. A vida discretamente retoma seu curso. Psicologicamente, o capítulo 29 mostra que o ódio sustentado como identidade não se converte em aprendizado. Quando perde função, ele se extingue junto com quem o carrega. Heathcliff não encontra redenção porque nunca a buscou. Encontra apenas o fim da resistência. O capítulo termina com a percepção clara de que o desfecho já está em curso.
Nada mais precisa acontecer para que a história avance. O que resta é apenas a conclusão natural de um ciclo que se manteve vivo por tempo demais. O 30º capítulo marca o esvaziamento final da presença de Heathcliff no mundo concreto. Ele ainda circula pela casa, mas como alguém que já não habita plenamente a própria vida. Sua atenção permanece fixa em Catherine, agora não como memória, mas como destino desejado. Heathcliff passa longos períodos em silêncio, caminhando sem objetivo definido. A alimentação e o repouso se tornam irrelevantes. O corpo começa a refletir o abandono interno. Não há explosão nem arrependimento, apenas desligamento progressivo. Nellie observa com clareza desconfortável que nada mais pode ser feito. Heathcliff não resiste ao fim. Ele o aceita como conclusão coerente de uma existência organizada em torno da perda. A morte não aparece como punição, mas como resolução lógica para alguém que nunca integrou o mundo após a fratura inicial. Enquanto isso, Cathy Linton e Hareton Earnshaw planejam o futuro. A ideia de deixar o morro surge como possibilidade concreta, não como fuga traumática, mas como escolha consciente de reorganização. Pela primeira vez, o espaço deixa de ser prisão simbólica. Psicologicamente, o capítulo 30 mostra que o encerramento não exige grandes gestos. O conflito central já se dissolveu. Heathcliff não precisa mais agir para manter a dor viva. Ela se consome sozinha. Ao mesmo tempo, a nova geração começa a existir fora da lógica da repetição. O capítulo termina com uma sensação de iminência tranquila. O passado está prestes a se encerrar definitivamente. Não porque foi resolvido, mas porque deixou de sustentar a vida. O 31º capítulo é dominado pela proximidade silenciosa da morte. Heathcliff já não reage ao mundo externo. Ele vaga pelo morro como alguém que atravessa um espaço intermediário, nem plenamente vivo, nem ainda ausente. A realidade cotidiana perde qualquer capacidade de alcançá-lo. Seu discurso se fragmenta. Ele fala de Catherine como se a separação estivesse prestes a terminar. Não há delírio histérico. Há convicção calma. Heathcliff não luta mais contra a ausência. Ele a transforma em promessa. O desejo não é descanso, mas reencontro. Nellie percebe que a casa mudou de atmosfera. O morro, antes carregado de tensão ativa, agora parece suspenso. A violência que o habitava se dissolveu junto com a energia que a sustentava. O medo dá lugar a uma estranha quietude. Cathy e Hareton seguem seus planos de futuro com discrição. Eles já não observam Heathcliff como ameaça, mas como alguém que se despede. A presença dele deixa de organizar o espaço emocional da casa. Psicologicamente, o capítulo 31 mostra que a morte de Heathcliff não chega como ruptura, mas como consequência coerente de uma vida que nunca se reencaixou após a perda primordial. O conflito não explode no fim, ele se apaga. O capítulo termina com a sensação clara de que o desfecho não será dramático, mas inevitável. O morro aguarda, não em expectativa, mas em aceitação silenciosa. O 32º capítulo traz o fim sem espetáculo. Heathcliff é encontrado morto, com expressão de estranha serenidade. Não há luta, não há resistência. A morte ocorre como fechamento de um percurso que já havia se esvaziado de mundo. Nellie observa o corpo e percebe algo decisivo. O ódio não sobreviveu ao próprio fim. Heathcliff não morreu reconciliado com a vida, mas reconciliado com a ideia de não estar mais separado de Catherine. Para ele, isso basta. Psicologicamente, o capítulo mostra que a obsessão, quando levada até o limite, não explode, se dissolve. Heathcliff não é punido, ele se encerra. O 33º capítulo reorganiza o mundo após a queda do eixo antigo. Cathy Linton e Hareton Earnshaw assumem o espaço que antes era governado pela repetição da dor. A casa começa a mudar não por reforma física, mas por nova orientação simbólica. Hareton recupera, ainda que tardiamente, sua posição legítima. Cathy não o conduz, caminha ao lado. O vínculo entre eles não nasce da fusão destrutiva, mas da construção paciente. O passado não é negado, mas deixa de mandar. Psicologicamente, o capítulo afirma que a interrupção do ciclo não exige apagar a tragédia, exige não obedecê-la. O último capítulo retorna a Lockwood. Ao deixar o morro, ele observa os túmulos de Catherine, Heathcliff e Edgar. A paisagem é tranquila. O vento permanece, mas já não ameaça. O conflito que dominou gerações não se move mais. A história se encerra sem moral explícita.
Não há vitória absoluta nem redenção total. Há apenas a constatação de que a vida seguiu adiante quando a dor deixou de governar. Psicologicamente, o romance termina afirmando que alguns vínculos não se resolvem, se encerram, e que a paz não nasce da justiça perfeita, mas do fim da repetição. Se chegou até aqui, inscreva-se no canal e siga nossa jornada pelos clássicos. Teremos vídeos novos toda semana.